Olá, bom dia! Estamos ao vivo. Ai, que delícia falar assim, né? Estamos ao vivo. Ai, ai. E meu gato arrancando as cortinas ali, gente. Oh, meu pai. Bom dia! Eu sou a Fabiana Teles e estou aqui na segunda live de uma série de lives que eu programei com vocês para fazer, para antecipar, fazer um esquenta, vamos dizer assim, né, para o workshop. Na verdade, é uma oficina que se chama Por que Pensamos o que Pensamos. Então, nós estamos aqui já nesse esquenta, segunda live, para ativar a entender a nossa forma de pensar, né? Bom dia, seja bem-vinda, Edite, mamãe. Benção, mãe. Que delícia que a mãe entrou. Então, estamos aqui, estou me apresentando. Isso, manda coraçãozinho, manda aviãozinho, que daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Hoje pela manhã eu não passei muito bem, mas já estou aqui firme e forte, graças a Deus. A gente sabe que, né, existe o mundo espiritual. Seja bem-vinda, Lígia, que bom que você entrou. A gente sabe que existe esse mundo, né, espiritual, e eu estava refletindo aqui um pouco antes de entrar na live, e a mente da mulher, né, é tão importante a mulher saber como ela pensa. A mulher é uma peça fundamental no lar, na sociedade, em vários locais onde a mulher está inserida, né, nós somos extremamente relevantes. E os ataques do inimigo vêm sempre contra nós. Mas por isso a gente tem que estar fortalecida espiritualmente, em oração, em jejum, e orando, louvando e adorando, porque são estas as armas que vencem as batalhas espirituais, né? Que bom que você entrou, Amanda. Seja bem-vinda também. Eu estava agora aqui conversando, falando com a minha mãe, que já entrou, né? Que eu não passei muito bem nesta manhã, mas já estou, olha só, magnífica, né? Fala a verdade. Falem aí, manda coraçãozinho quem acha que estou bela, com uma base. Ó, tasquei base. Meu marido olhou pra mim e falou, nossa, meu amor, porque ele teve que levantar e me dar remédio, que eu tava passando muito mal. E aí, mas eu sei que isso é espiritual, gente. A gente sabe, porque este mover que estou fazendo com vocês é extremamente importante. E as trevas não querem este mover, né? Porque eu estava falando que existe um mundo espiritual e o que é, né? E o que é maligno não quer que a gente se levante, né? Quer ver a gente derrotado. Mas nós somos mulheres fortes, então por isso aqui. Aí meu marido pegou, foi pegar remédio pra mim, daí voltou e falou assim, nossa amor, você tá até colheira. De tão mal que eu tava. Eu suava frio, fiquei branca, eu quase pensei que ia desmaiar. Mas isso foi lá pelas 6 horas da manhã, né? Agora eu já tô bem, graças a Deus, já passou. E orando, claro, né, clamando ao Senhor, pedindo a Deus para me dar sabedoria, falar, Senhor, o que é tão importante que eu tenho para falar para essas mulheres aí, que até as trevas tentaram se levantar, mas já caíram, porque na palavra de Deus está escrito, né, que o diabo ele está debaixo dos nossos pés, ele é estrado, né, para os meus pés, então nós estamos acima de todo mal. Creia nisso, mulheres, creiam nisso, que nós, em Cristo Jesus, estamos acima de todo o mal e vencemos todas as batalhas contra o mal. Até meu computador não ligou hoje, né? Então eu não consegui colocar um louvor para a gente iniciar, mas vamos lá, mulherada, vamos mandar aviãozinho para esse povo e vamos fazer uma oração, tá bom?
Ó, eu tô mandando aqui aviãozinho para as minhas seguidoras. Mandem aí também vocês. Amanda já tá na live e eu tô querendo mandar aviãozinho para Amanda. Vamos lá, mulheres. Sejam bem-vindas. Quem tá entrando. Glória a Deus por este dia. Louvado seja o Senhor pelo dia lindo que amanheceu, né? Tô linda, Eliane, obrigada. Você também. Hoje, quando eu fui passar a minha sombra, Eliane, eu me inspirei em você. Porque eu falei, a Eli sempre passa umas sombras assim, brilhantes para fazer as lives. Eu também vou passar. Me inspirei em você, linda. Que bom que vocês estão aí. Então, ontem nós estamos vindo, né, numa série de lives. Eu vou me apresentar de novo, né? Porque já tem mais gente agora na sala, apesar de todo mundo já me conhece, mas eu vou falar a respeito da mudança que eu fiz ali na bio, né? Eu escrevi assim, que eu sou doula de mulheres poderosas. E aí, quem é poderosa aí, quem quer ficar mais poderosa, quem não se sente tão poderosa ainda e quer renascer uma mulher poderosa e feliz e realizada nas 7 áreas da vida: emocional, espiritual, mental, física, profissional, financeira, nos relacionamentos. Quem quer ser feliz e realizada, conectada com Deus, vivendo o que Deus tem para você nestas 7 áreas, levanta a mão. Manda um sinal de fumaça aí, manda um coraçãozinho, manda um aviãozinho, é isso aí. Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo aqui, falando de cada uma das áreas. Eu entendo que é a direção que eu tive do Senhor para atuar nessas 7 áreas, falando com as mulheres, trazendo esperança, trazendo possibilidade de enxergar uma nova forma através da Bíblia, de viver em cada uma dessas áreas através daqui, ó, do que está escrito aqui. Porque eu conheço, né, eu não posso dizer assim, eu conheço de tudo nesse mundo, mas eu conheço bastante coisa, eu conheço bastante técnicas, eu conheço tenho bastante conteúdo de estudos que eu já vivi e coisas que eu já pratiquei, e até hoje eu nunca encontrei nada melhor do que o que está aqui, ó, na Bíblia, né? Então, esse é o nosso manual, né, mulheres? Então, vamos lá. Vamos começar falando como é que foi. Me conta quem tá aqui, que esteve ontem, quem que tá aqui, que está no grupo de WhatsApp. Sei que a Amanda, a Luciana está. Me contem aí como que foi de ontem para hoje, pensar no que você está pensando. Como que foi isso? Como que vocês ativaram isso? Conseguiram se dar conta de alguns pensamentos? Conseguiram identificar pensamentos estranhos, vamos dizer assim, pensamentos não muito bons? Ou conseguiram identificar pensamentos bons? Ou como que foi? Ficou confuso? Conta pra mim. Vão falando aí. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu comecei a pensar, porque essa frase mexeu muito comigo, né? Pense no que você está pensando. E aí eu falei, meu Deus, como é isso? Porque os meus pensamentos, eu identifico que eles são um turbilhão, né? Eu não sei se alguém aí mais se identifica com isso. Os meus pensamentos, eu vejo que é assim, um turbilhão. Pensa e não para de pensar 1000 coisas. E daí uma coisa leva a outra, daí começa a pensar outra, daí começa a pensar outra. Isso, a princípio tudo embolado, exatamente assim, né? Eu também identificava os meus pensamentos dessa forma. Nossa, que confusão, tô pensando assim, né? Daí daqui a pouco já vem outra coisa embolada com aquilo, né? Bem isso que você falou, embolada, Lu. Aí embola com outro e daqui a pouco você tá bem doida.
Estou em busca de ordem, exatamente. É isso que a gente vai fazer aquilo nesses dias. Nós vamos, eu vou junto com vocês, passando ali as técnicas que eu usei, né? Principalmente nós vamos falar mais disso na aula na quinta-feira. Eu vou explicar ali o passo a passo, as dicas que eu usei. Mas eu já dei uma dica aqui no comecinho da live, eu já falei aqui, ó, louvor, adoração, meditação na palavra, são fortes, uma das principais, né, técnicas para você vencer as batalhas do pensamento. Mas antes disso, a gente precisa entender, né, algumas coisas. Que realmente, como que é o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento do nosso organismo. A gente precisa entender estas coisas para poder, então, aplicar a Bíblia na prática. Porque eu sempre falo, não adianta você ler, estudar, né? Eu estudei teologia, eu estudo, sempre estou estudando, meditando na palavra. E aí, a prática disso, eu quero resultados práticos na minha vida, ações na minha vida, que são efetivamente verdadeiras, que acontecem, eu quero que aconteça o que está aqui, né? Então, como isso? É através de mim, do que eu vou fazer, né? Bom, a gente já tá aí com bastante gente na sala, então vamos, fizemos já uma retrospectiva ali do que aconteceu ontem, vamos orar, né, mulheres? Que delícia esse tempo que nós podemos orar juntas. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui, Pai. Obrigada pela vida de cada uma que vai entrar. Eu vejo o Senhor trazendo mulheres, Senhor, para ouvir essa palavra, para estar conosco esse tempo, Senhor, para abrir o entendimento de cada uma de nós, Senhor. Espírito Santo, vem com teu Espírito, sim. Nós queremos, ontem nós falamos sobre qual espírito nós estamos construindo o nosso pensamento, né? Qual é a estrutura, qual é o espírito do nosso pensamento. E nós queremos, Senhor, que seja do teu espírito, que nosso pensamento seja formado através do teu espírito, porque nós estamos em busca desse alinhamento contigo, Pai, esse alinhamento com o que o Senhor tem para nós, Pai. Então, abra os nossos ouvidos, nossos olhos, para que nós possamos agora, Senhor, ouvir tudo aquilo que vem de Ti, entender tudo que vem de Ti, Senhor, no nosso espírito, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, sim, por esta manhã, Senhor. Muito obrigada, mulheres, por vocês estarem aí. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que a gente vai ter uma manhã especial, extraordinária. Seja bem-vinda, Raide, Sweet Sal. Eu conheço ela, linda, linda. Sweet Salt Marmiteria, gente, eu conheci, ela faz um trabalho incrível. Eu quero essas marmitas. Marmita saudável. Maravilhosa você. Eu não me lembro o seu nome, princesa, me fale. Eu lembro que você tem olhos claros, a coisa mais linda. Não sei se ela tá aí ainda. Raide, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Raide, vou encomendar hoje meu olhinho de lavanda. Gente, também tem isso, ó. Tem algumas ferramentas, né, externas, algumas coisas naturais, como os óleos, né? Eu tava conversando com a Raide e ela tava me explicando que o óleo de lavanda, ele também ajuda muito pra gente centrar, pra gente ter foco, né? Então, são, além do louvor, da adoração, são também ferramentas aí que Deus disponibiliza para nós, coisas naturais, que vêm da natureza, né? A do terra, o óleo essencial é natural, né? Não é droga, aquilo que vem da farmácia, né? Hoje eu fiquei tão agoniada que eu tive que tomar aquele remédio eu tava com cólicas absurdas, né? E eu tive que tomar aquele remédio, fiquei tão agoniada, eu falei, nossa, meu corpo, falou, Senhor, o Senhor me dá tudo, o Senhor tem tudo para nós, e eu tenho que tomar esse medicamento, mas enfim, a gente ora e Deus vai tratando, vai nos sarando. Bom, hoje o tema da live eu deixei ali, o tema da live é pensamento atento e intencional. Então, vocês comentaram aí comigo que às vezes a princípio fica tudo embolado, quando a gente começa a organizar o pensamento, e é assim que funciona. Vamos lá.
Quando você está com o pensamento atento, isso que é importante, Lu, você já identificou que ele é um tanto quanto embolado. E aí você está buscando ordem. E hoje nós vamos falar disso também. Mas antes eu quero que vocês entendam uma coisa interessante aqui. Nós falamos ontem sobre sermos originais, sobre sermos inigualáveis, sobre sermos imagem e semelhança do Criador. E a palavra que eu tenho hoje para nós é assim, ó. Nós podemos escolher viver, ser a nossa melhor versão. Qual é a minha melhor versão? É a que é refletida de Deus. Eu quero, a minha melhor versão é refletir a imagem e semelhança de Deus, porque na palavra está dizendo, lá em Gênesis 1:27, diz que Ele nos criou a imagem e semelhança. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Então, a minha melhor versão é essa. Concordam? Né? Porém, quando a gente começou nessa identificação dos nossos pensamentos, a gente percebe se eles são mais positivos ou mais negativos. Vocês conseguem perceber isso, identificar o tipo que está vindo esse pensamento? Se ele está mais negativo, mais positivo, se você está pensando mais coisas ruins, vamos dizer assim, é importante começar a identificar isso. Então, eu quero pedir para vocês, eu vou ler, né? Eu não sei como é que vocês estão aí, se vocês estão com a Bíblia na mão, mas se vocês estão com a Bíblia na mão, a palavra é Mateus 12:33, e eu vou ler aqui para vocês. Mateus 12:33 diz assim: considerem uma árvore boa, dá bom fruto, uma árvore má, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Que palavra, né? O que quer dizer isso? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu vou dar bons frutos, eu vou dar frutos como Deus fez. O que Deus fez, gente? Deus criou o universo, Deus teve ideias maravilhosas, Deus criou coisas lindas, perfeitas. E aí eu também vou criar tudo isso, eu também vou fazer tudo que Deus fez. Né? Jesus falou, coisas maiores vocês farão. Então, entenda assim, que quem dá fruto ruim, por que eu tô dando pensamento ruim? Vamos trazer para essa questão do pensamento. Por que o meu pensamento está embolado? Deus, existe a ordem divina, a ordem das coisas. Tudo é feito em perfeita ordem. E por que o meu pensamento anda embolado, anda desordenado? Então, vamos entender. É importante a gente prestar atenção assim, se o meu pensamento está sendo só pensamento negativo, a pessoa que tem pensamento negativo, ela não desfruta de nada. Comece a observar se você está desfrutando de tudo aquilo que você tem. E eu digo assim, se a pessoa tem pensamentos positivos, pensamentos melhores, ela vai ter prazer mesmo nas situações difíceis. Você consegue entender isso? Então, assim, aquele que é negativo, já repararam? Aquela pessoa que só vê coisa ruim em tudo, tudo ela vê dificuldade, ela não desfruta de nada. Pode Deus vir e dar o mundo, como Deus já fez, já deu a possibilidade de termos, de desfrutarmos de um universo incrível, e a pessoa não está satisfeita, não desfruta de tudo aquilo de bom. E então, cabe nós pensarmos assim, vocês já vão entender onde que eu quero chegar. Se nós estamos em busca aí de vivenciarmos, de sermos diariamente a nossa melhor versão, o nosso projeto original, nós estamos então começando a fazer o quê? Pensar no que nós estamos pensando. E agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu tive esse entendimento assim muito forte hoje pela manhã, e eu comecei a pensar. A maioria de nós, né, foi criado assim numa lei,
né, vamos dizer assim, na lei. Principalmente quem aqui já nasceu em lar evangélico, enfim, vive na lei, cresceu sendo reprimido. Aí eu quero perguntar para você, pensando no que você está pensando, esse exercício que você já participou da live ontem, né? E a gente já vem falando há algum tempo isso, pensando no que você estava pensando ontem, você se sentiu reprimida? Né? Me conta aí. Quando você pensa, então pensa assim, nossa, já aconteceu comigo. Vou dar meus exemplos aqui, gente. Já aconteceu comigo de estar pensando alguma coisa. Vamos dar um exemplo de algum pensamento, assim. Vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui. Pensei e fiquei com raiva de alguém por alguma atitude que fizeram pra mim, que me machucou, e eu fiquei com raiva. Daí eu vou lá e penso, que raiva, né, daquela pessoa. Mas eu não posso sentir raiva. Daí eu reprimo aquela raiva. Seja bem-vinda, Valéria. Nós estamos falando sobre os pensamentos aqui. Por que pensamos o que pensamos? E tentando identificar, a mulherada já comentou aqui que às vezes tem o pensamento tudo embolado. Como que nós da live de ontem, né? Nós fizemos ali uma identificação do tipo de pensamento que nós estamos tendo. E identificamos aí que nós temos os pensamentos um tanto quanto embolados, né? Muito pensamento, muita coisa acontecendo na mente. E eu tô dando um exemplo aqui. Eu perguntei assim, quando você tem os determinados pensamentos, como que eles acontecem na tua mente? O que acontece? Você se sente reprimida em algum momento com algum tipo de pensamento? Sejam bem-vindas, mulheres, vão entrando. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a maioria, né, eu falei ontem, até comento sempre, né, eu falo aqui pra mulher cristã, né, e a maioria das mulheres, a gente vem, né, o pessoal vem de um lar cristão, vem de uma cultura, de uma educação que tudo é reprimido, que não pode fazer isso, não pode pensar desse jeito, não pode, né? Então, a gente precisa identificar no turbilhão dos pensamentos ali como que acontece esse sentimento, se você sente que você está reprimindo aquele pensamento. E aí eu vim com um exemplo de uma situação que acontece que eu tô com raiva de alguém, né? Eu tô dando um exemplo aqui. Eu fiquei com raiva de fulano. Comecei a pensar, na atitude da fulana e essa atitude dela me fez sentir raiva. Daí eu falo, mas Deus, eu não posso sentir raiva porque ela é minha irmã, né? Eu não posso sentir raiva porque ela é parte do corpo, né, de Cristo. E na Bíblia diz que somos um só corpo. E como que eu vou sentir raiva do meu irmão, da minha irmã, né? Em Cristo. Como que eu vou sentir raiva do outro? Daí a gente pega, reprime aquele pensamento. Eu não posso sentir isso, eu não posso. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você reprime esse pensamento, esse sentimento, você não está sendo original. Fabiana, como assim? Presta atenção, gente. A gente está falando aqui sobre o nosso projeto original, sobre sermos originais, sobre nós sermos inigualáveis. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, vocês acham que se a gente reprimir, eu não estou dizendo aqui que sentir raiva é bom e que você tem que alimentar a raiva, preste atenção. O que você não pode fazer, a partir de hoje, vocês vão começar a refletir nos pensamentos e vocês vão começar a identificar como vocês estão sentindo aquilo. Porque se você está reprimindo
esse sentimento, aí eu quero perguntar para você, aonde que está a liberdade cristã? Vocês já vão entender. Quem está escandalizado aí, fica aí que vocês já vão entender o que está acontecendo. A busca aqui é pelo seu projeto original. É você viver realmente de forma verdadeira. Quem você é. A gente sente raiva sim. E é natural a gente sentir raiva. Agora, o que a gente não pode, digamos assim, é reprimir essa raiva e deixar ela fazer mal para você. Uma raiva retida, reprimida, vai gerar doença no teu corpo físico. Você concorda com isso? Entende isso? Você já vai entender se você não estiver entendendo. E quem não estiver acompanhando o raciocínio, faz pergunta aí, gente. Eu quero que você vá lá para o texto de Gálatas 5:1. O texto de Gálatas 5:1, Paulo diz assim, né? Cadê aqui? Será que eu não... Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse é o texto. Eu acho que eu não marquei aqui na minha Bíblia, mas não tem problema não. Eu sei o que está escrito lá. Acho que está aqui. Ah, se estava, agora eu perdi. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres e não para vivermos reprimindo aquele pensamento, reprimindo aquele sentimento. Então, o que eu quero incentivar vocês? Se você sentiu, por que é importante você viver de forma original? Ah, Fabiana, é correto eu sentir raiva agora? É, porque quando nós sentimos, quando os sentimentos vêm, quando vem o sentimento com esse pensamento, normalmente ele vai vir e você vai precisar reconhecer ele. E é extremamente importante você reconhecer esse pensamento. Por quê? A partir do momento que ele é conhecido, ele não vai te dominar mais. A palavra de Deus fala para nós levarmos cativos o nosso pensamento à obediência de Cristo. E ontem nós falamos assim, sobre qual espírito o seu pensamento está sendo formado. Qual é a estrutura do seu pensamento? Então, quando você entende essa estrutura, eu sou imagem e semelhança de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. O nosso pensamento, é importante que ele seja formado nessa estrutura do Espírito de Deus. E quando os sentimentos vêm com os pensamentos, é importante você reconhecer eles. Então, como que você vai fazer? Eu estou sentindo, hoje eu pensei, né, numa pessoa, num ente querido que faleceu e me trouxe um sentimento de tristeza no peito. Ai, mas eu não quero pensar porque tá tudo bem, já passou, já morreu, não tem mais o que fazer. Eu não quero pensar nisso. E aí você reprime. Você reprime. E isso não é bom. Isso vai te afastar de ser original, de ser quem você realmente nasceu para ser, mulher. Entende? Faz sentido para você? Agora sim, eu vou entender que eu me lembrei da pessoa e que eu senti tristeza. Aí, olha só que exercício importante que você precisa fazer. Você vai pegar identificar esse sentimento e dar nome para ele. Então, a partir de hoje, o exercício é assim, gente. Ontem a gente começou lá a identificar por que nós estamos pensando no que nós estamos pensando. Como que é o pensamento? Hoje, você vai continuar nessa lição, pensando nos pensamentos que vêm, mas você vai tentar entender qual é o sentimento que vem junto com ele. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar nome para esse sentimento. É difícil, né? Dar nome. Porque às vezes a gente reprime tanto, a gente foi ensinado tanto a reprimir, que a gente não sabe nem dar nome.
simples já é motivo de vibrar, de comemorar e acionar, porque o que nós estamos falando aqui, ó? Nós estamos falando de quando a gente reprime o sentimento. Às vezes a gente também tem uma questão de valores. Por exemplo, a gente acha que a gente só pode comemorar quando a gente comprou algo extraordinário de grande. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma casa. Eu consegui comprar uma casa, daí sim eu posso comemorar e ter alegria. Peraí, e as tuas conquistas diárias, básicas? Às vezes a gente tem que aprender a comemorar porque a gente pode ir ali e comprar uma Armitex. Isso é um motivo de comemorar, né? A gente precisa ressignificar as coisas pelas quais a gente aprendeu que pode comemorar. Porque às vezes a gente aprendeu que só pode comemorar, só pode sentir alegria quando você está no ápice, no sucesso total. Eu achava que eu precisava... eu achava que por exemplo, para eu fazer live, eu tinha que ter zilhões de seguidores. Eu tinha que ter, meu Deus, algum produto digital. Eu achava que para eu fazer live... Gente, são limitações que a gente põe na gente. E a primeira live que eu fiz, eu achei horrível, né? E aí depois eu olhei e falei assim, nossa, mas ficou ótimo. Eu fui assistir, ficou bom. Eu posso melhorar, tem pontos que eu posso melhorar, ficou bom. Mas então, Fabiana, comemore porque você conseguiu vencer o medo da câmera. O medo de dar branco na hora. O medo de não estar falando aquilo que é bom para as pessoas, que vai ajudar a vida das pessoas. Mas é assim, quem tá aqui hoje, olha, já entraram várias pessoas até agora na live. Quem tá aqui até agora é porque realmente tá fazendo sentido aquilo que eu tô falando. E não vai fazer sentido para todo mundo. Vai ser algumas pessoas que vão se identificar. E tá tudo bem. E aí eu comemoro com vocês. Hoje eu tenho aqui poucas pessoas na live, mas eu comemoro, eu tô vibrando. Eu já fiz live com uma pessoa. E mesmo assim, eu fiquei triste na hora. Mas depois a pessoa veio e comentou comigo, falou assim, nossa, que presença de espírito que eu senti. Foi a melhor live que eu já vi. E aí eu falei, Senhor, obrigada, né? Obrigada. Então, assim, por mais que só tivesse uma pessoa, eu podia ter comemorado e não ter ficado triste e chateada, né? Então, assim, a gente precisa começar a aprender a ressignificar o que a gente entende que traz alegria. Vamos falar sobre isso nas próximas lives também, né? Então, entendendo aqui, quando você começa a entender o sentimento, comemore nas pequenas coisas, Lu. Coisas mínimas. Por exemplo, eu consegui recolher o lixo e passar aspirador na casa hoje. No meio da confusão de tanto trabalho que eu tenho que fazer, né? Ou então, de repente, assim, a Lu trabalha na área de seguros, né, gente? Então, assim, de repente, eu tenho 10 cotações e nenhuma tá confirmado. Puxa, eu tenho 10 cotações, né? Sorria e se alegre pelas 10 cotações que você tem. Que daqui a pouco você vai ver que vai ter fechamentos. Ou então assim, eu tive 10 cotações e só uma fechou. Comemore aquela uma como se fosse 10 cotações, entende? A gente precisa ressignificar a nossa forma de comemorar. Não sei se fez sentido esse exemplo para você, Lu. Tá mais dentro aí da tua realidade, né? Eu acho muito legal a Eliane falar aqui que ela tá ensinando a filha dela a dar nome para os sentimentos, para aquilo que ela tá sentindo. Porque esses dias eu tive uma situação com o meu marido e ele estava um pouco nervoso. E daí eu falei assim, nossa, ele tá nervoso, ele tá um pouco assim, sabe, fora, assim, você vê que a pessoa não tá bem. E daí eu peguei e depois, né, que passou aquele nervoso e tal, eu sentei com ele, eu comecei a conversar e eu falei assim,
você sabe me dizer o que estava acontecendo naquela semana, que você estava estranho e tal? E daí ele falou assim, eu não sei, eu sou assim mesmo e já passou. Daí eu falei, tá mascarando, tá reprimindo, né? Eu não falei, mas eu pensei, tá reprimindo. Daí eu falei, bom, o que eu posso fazer para ajudar ele, né? Entender isso aí. E aí, nós estamos falando, né, Eliane, de um homem adulto, porque não foi ensinado, e tá tudo bem, lá na infância dele ele não foi ensinado, ele foi ensinado a ser reprimido, a reprimir o sentimento. Muitos de nós foi assim, né? E aí eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, mas o que estava acontecendo? Daí ele foi falando algumas coisas do trabalho e tal. Daí eu falei, e você consegue dar um nome, assim, por exemplo, para um sentimento que veio junto com tudo isso que estava passando na tua cabeça, com aquele turbilhão de pensamento? E daí ele falou assim, sei lá. Eu falei, não, olha só, porque daí eles não sabem nem dar nome pro sentimento. Eles não, nós, né? Então, como eu tô estudando sobre isso e eu me lembrei do filme Divertidamente, e aí eu usei com ele o exemplo do filme Divertidamente. Eu falei, lembra do filminho? Daí ele quase não lembra, porque nunca assistiu todo, só assistiu uns pedacinhos, mas eu fui falando. Existia o bonequinho, que era a tristeza. O outro bonequinho, que era a raiva. O outro que era o nojo. O outro que era a alegria. O outro bonequinho, que era o medo. Cada um deles é um sentimento, né? E ali, ele foi se familiarizando com as palavras que eu fui falando. E daí ele entendeu que era medo de não dar conta. Quem aqui não passa por esse sentimento? Me diga, levanta a mão. Vocês acham que eu não tive medo de não dar conta de fazer essa sequência de lives com vocês? Você acha que eu não tenho um medinho dentro de mim? De na quinta-feira, quando a gente for fazer a nossa oficina, também eu não satisfazer a necessidade de vocês, eu não me sentir satisfeita com o que eu... Existe! Mas eu olho para isso e eu vejo que realmente o que eu tô falando faz sentido, o que eu tenho estudado é extremamente importante, o que eu tenho praticado diante desses estudos realmente está fazendo a diferença na minha vida, está me trazendo a consciência. O que eu quero explicar para vocês que acontece? Nossos pais também não sabiam, daí não podiam nos ensinar. É bem isso, Eli. Bem isso. Que bom, Lu, que tá fazendo sentido para você. Então, assim, vamos lá. Pensa no que está pensando. Percebe se você está reprimindo o sentimento, porque se você... Isso é que é mais importante a gente entender. Se você está reprimindo o sentimento, você não está sendo você. Você não está sendo o que você foi criada para ser, original, imagem e semelhança de Deus. Gente, Jesus teve raiva. Você sabia que Jesus teve raiva? E aí a gente fala, eu não posso ter raiva da irmã. Vou ter raiva da irmã. Infelizmente, às vezes acontece. Só que eu vou reconhecer o porquê que eu tive essa raiva. Eu vou trazer, olha só, funciona no cérebro. O cérebro são os mecanismos. As emoções, elas estão lá dentro no cérebro, no sistema límbico. É um lugar onde a gente não consegue dominar. Quando você traz para a razão, para o sistema do córtex frontal, que fica localizado aqui na frente. Então, quando você dá nome para aquele sentimento que vem junto com o pensamento, você traz ele, você racionaliza, você traz ele aqui para frente, córtex frontal. Sabe aquelas pessoas que são assim, ó, que conversa, eu tô conversando com vocês, eu tô usando o córtex frontal, eu tô usando a razão, eu tô racionalizando aqui. Tá bom? Eu tô trazendo pra razão aquele sentimento. Então, eu tive raiva. Eu tive medo. Eu tive medo de não dar conta. Como é que é o nome daquele sentimento? Por que eu tô com esse sentimento em relação ao meu trabalho? Por que eu tô com esse sentimento em relação ao meu marido? Por que eu tô com esse sentimento em relação aos meus amigos? Traz aqui pra frente.
Ah, é raiva, é medo, é tristeza, é nojo. Eu fiquei com nojo, com raiva. Então, coloca nome no sentimento. O que vai acontecer quando você racionaliza? A palavra de Deus fala que leve cativo o pensamento à obediência de Cristo. Quando você racionaliza, você está trazendo ele aqui. E aí você domina, é como se fosse, né, pega as rédeas desse pensamento, tá? Aí é isso que acontece. Aí você dissipa aquele pensamento enganoso. Você desmascara. É como se você estivesse desmascarando o inimigo. Porque as coisas vão acontecer, você vai vir com um turbilhão de pensamentos. Se você reprime, você fica guardando lá e você vai ficando cada vez pior e adoece. Aí você não vai ser original. Aquele pensamento reprimido, ele vai te deixar, ele é tóxico, ele leva à morte, à depressão, a você não ser quem você nasceu para ser. Você vai se tornar cada vez mais invisível. Então, de repente, você participa de um grupo e ali tem pessoas que você olha e você fala, meu Deus, eu não tô aguentando, eu tô com raiva dessas pessoas fingindo ser o que não são. E aí você reprime aquilo vai fazer mal para você. Então traz nome a esse sentimento. Traz nome, fala, tô com raiva de participar disso. Eu não quero participar disso. Eu quero ser eu. O meu eu original não confabula com essa porcaria. Não, o meu eu original, a minha essência, a qual eu fui formada, não serve para viver no meio de gente fingida. Entende isso? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para aquilo e vai falar assim, eu sou normal, essa sou eu senti nojo, senti raiva, exatamente, igual Jesus. A galera tava lá no templo, vendendo, era vésperas da Páscoa, a galera tava tudo lá no templo, fazendo comércio, vendendo, fingindo ser o que eles não eram, né? O que eles eram, vendendo coisas. Jesus foi lá, a palavra de Deus fala assim, Jesus foi lá, ele viu aquilo, ficou com raiva, imagina a raiva que Jesus ficou. Que ele saiu, ele foi fabricar um chicote de cordas. Imagina, ele pegou, eu fico imaginando Jesus pegando aquelas cordas, assim, amarrando com bastante raiva, pensando naqueles filhos da mãe, estão lá no templo, vendendo, comercializando, na casa do meu pai. Eles estão fazendo aquilo. Você conhece essa passagem? Se quem não conhece, a gente pode falar, pode me perguntar que eu mando depois. Eu nem sei onde é que tá, mas sei que tá nos evangelhos. E aí Jesus foi lá, confeccionou aquele chicote de cordas e entrou no templo e foi lá, começou a chicotear todo mundo, né? E falar, saiam daqui, né? Então, Jesus teve raiva também. Então, são sentimentos que a gente também pode ter, né? Mas quando a gente reconhece esse sentimento, a gente dá nome e a gente dissipa eles, a gente desmascara, a gente começa a pensar assim, nossa, eu tô insegura. Eu comecei a pensar, né, mulher tem muito disso, né? O marido chegou tarde, ou aquele, né, que a gente tá paquerando lá, quando é mulher solteira, não me mandou mensagem, daí começam os pensamentos, né? Deve estar com outra, deve estar não sei o que, já deve estar... A gente começa a imaginar ali, começa a aflorar os pensamentos da gente, né? Quando você começa a dar nome para esse sentimento, tá, por que eu tô pensando isso do fulaninho? Por que eu tô pensando isso do meu marido? Por que eu tô pensando isso da minha irmã? É medo. É medo de ser traída, é medo de ser trocado, é insegurança, porque eu não sei ao certo se a gente tá ou não tá namorando, né? Coisas assim. Ou então, medo de não dar conta do serviço, medo de não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. E aí, começa a ter um monte de pensamento errado a respeito do trabalho, a respeito das pessoas, né? Mas aí, eu quero dizer para vocês aqui, nós temos que ir caminhando para o final. Tem um monte de coisa ainda para falar. Se até agora fez sentido isso para vocês, vocês estão conversando aí, falando que sim, né?
entendermos isso, eu quero dizer para vocês assim, que nós somos inigualáveis, né? Nós falamos que nós somos inigualáveis. E quem aqui quer ser feliz e realizada nas 7 áreas da vida? Levanta a mão aí. Por que eu quero falar sobre isso? Porque ser feliz e realizada, para mim, é diferente de ser feliz e realizada para você, né? Eu penso de um jeito. No nosso grupo lá, Espiritualidade Ativada, do WhatsApp, eu mandei oração. Cada uma levou, entendeu, recebeu a oração de uma forma diferente. Cada uma recebeu. E não tem problema, é o jeito de cada um, porque nós somos inigualáveis. De repente, teve uma lá que ouviu a oração e falou, vocês viram ontem a Juliane, até não tá aqui hoje, a Ju, ela postou lá no grupo da Espiritualidade Ativada, né? Que fez muito sentido o que a gente comentou na live, que ela foi ministrada, que ela entendeu por que pensar o que pensar, que ela entendeu da questão de ter a mente de Cristo. Nossa, para ela abriu, eu até falei para ela assim, eu falei, nossa, você já entendeu tudo até onde eu vou chegar, até quinta-feira. Né? Ela teve um avanço ali. Né? E aí tem pessoas que estão aqui que ainda não entenderam algumas coisas, que estão no processo, que estão ainda trabalhando, que nem estão identificando ainda algumas maneiras de pensar. Agora vocês vão começar a entender o sentimento que vem junto com esse pensamento, né? E fazendo esse filtro. Então cada um no seu tempo. E aí, eu quero que você comece a pensar também, estimulando vocês aí a pensar no que está pensando, entender quais os sentimentos que vêm com tudo isso, tá? E aí eu vou dar eu vou dar uma chinelada no meu gato. Eu joguei o chinelo nele, gente, ele pega as cortinas aqui e ele se pendura nas cortinas, bem na hora que eu tô fazendo live. Sabe criança que é terrível, assim, com os pais? Foi embora agora pra lá. Eu joguei o chinelo nele. Daqui a pouco a proteção dos animais vai vir atrás de mim, né? Mas eu não costumo fazer maltratar os bichinhos, mas ele se pendurou ali na cortina, vocês tinham que ver. Se eu mudasse a câmera aqui, vocês iam ver, era até engraçado. Então, o que eu quero que vocês pensem assim, pedir para vocês internalizar, pensando. Pensa no que tá pensando. Pensa nas 7 áreas da vida, que eu sempre venho falando para vocês sobre as 7 áreas da vida. E pensa em qual área da vida você ainda não está vivendo o plano original. Né? Pensa. Puxa, eu tenho ainda alguma coisa, né, pendente aí. Tem várias áreas, são as 7 áreas da vida que eu sempre falo. Emocional, espiritual, mental, física, profissional, financeira, nos relacionamentos. Então, sobre essas áreas, você está vivendo o seu original? Puxa, eu sou uma fingida no trabalho. Eu não sou eu no trabalho. Na minha vida financeira, eu não gosto nem de olhar para o extrato, né? Não gosto nem de olhar para as minhas finanças. Nos meus relacionamentos, eu tenho dedo podre. Ou então, eu só arrumo gente complicada. Ou então, eu só brigo com todo mundo. Na minha saúde física, né? Na minha área física, com relação à saúde, eu não gosto do meu corpo, eu não como direito, eu tenho alimentação desregrada, eu não faço atividade física. Como é que tá? Né? Então, assim, pensando em todas as áreas, a espiritual, eu consigo ter rotina de devocional, conversar com Deus, fazer as coisas, né, ter essa ligação, essa conexão com o alto. Como que é isso? Ou eu duvido, não acredito nas coisas espirituais. A minha mente, eu acho que eu tenho uma mente equilibrada, tô vivendo feliz e realizada nessas áreas. É isso que eu queria que vocês pensassem também, né, até os próximos dias. E por que a gente vai falar disso? Porque existe modelos de pensamentos.
os quais a gente pensa, sente e escolhe. Todo mundo tem isso. Pensa, sente e escolhe. E aí, nós somos influenciados ou pelo meio, como eu comentei ontem, nós somos influenciados pelo meio qual vivemos e pelas memórias internas. Nós temos memórias da nossa infância, de coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, que eles aprenderam também. Então, aí o nosso modelo de pensamento é influenciado dessa forma. Então, por isso que eu queria estimular, por isso que o nome dessa live é Pensamento Atento e Intencional. Para você começar a pensar de forma atenta e intencional para sair do automático. Tá bom? Eu vou deixar uma palavra para vocês, que está escrito em Provérbios 3:5, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Estejam conectadas com o Espírito, que a estrutura de vocês seja o Espírito de Deus, que vocês possam receber na mente de vocês pensamentos do alto. A Bíblia fala também que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então, clame a Deus pelos pensamentos dele. Comece a observar como você tem pensado e comece a pensar de forma intencional e atenta. Pensar de forma intencional e atenta é ser você mesma, a sua essência, é ser você original. Ser o teu original não é reprimir sentimentos, não. Veio o pensamento, é trazer para o córtex frontal, lembra disso. O que eu estou sentindo com esse pensamento? Eu senti medo, raiva, tristeza, dor, angústia, insegurança, eu não senti que eu sou capaz. Traz aqui, reflete sobre isso e aí você fala, tá, só não permaneça nisso. Esse aqui é o importante, a gente não permanecer naquele sentimento. Quando você traz no córtex frontal, você racionaliza ele, você vai pegar ele, é fazer o que a palavra de Deus diz. Isso que eu digo para vocês, que é pôr a Bíblia na prática. A Bíblia diz, pegue cativo todo o pensamento e leve a obediência de Cristo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Então você vai pegar esse pensamento, trazer cativo, traz por córtex frontal e domina ele. Não vou mais sentir isso. Porque qual foi o versículo que eu coloquei hoje ali no Instagram? Não sei quem já viu. 2 Timóteo 1:7, se eu não me engano. Que fala que Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, pratiquem essas coisas. Fez sentido para vocês? Faltam 3 minutinhos, nós vamos terminar por aqui. Eu vou fazer uma oração. Eu estou muito feliz de ter conseguido concluir todo o conteúdo que eu programei para hoje. Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês que está aqui até agora, que esteve comigo. E obrigada também, Senhor Deus, por este dia. Obrigada por cada uma dessas mulheres, Senhor. Obrigada porque nós podemos sim, Senhor, estar aqui unidas, aprendendo umas com as outras. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é a nossa força, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem dominado os nossos pensamentos, Senhor. A partir de agora, nós estamos tendo conhecimento. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Isso não acontece conosco, Pai, porque nós estamos aqui adquirindo conhecimento, aprendendo umas com as outras, Senhor, trocando experiências, vivências, Senhor, e sendo evoluídas, Senhor, e colocando a sua palavra de Deus, Senhor, a sua palavra em prática, Senhor, nas nossas vidas. Assim eu agradeço e encerro essa live em nome do Senhor Jesus. Que bom que tem tudo a ver.
Então vamos lá, eu vou passar agora lá pro grupo as liçõezinhas para vocês. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp, entra na bio aqui do Instagram, tem o link para entrar no grupo do WhatsApp Espiritualidade Ativada. Vem participar você também deste grupo de mulheres que tem espiritualidade ativada, que tem uma conexão verdadeira com Deus e que vivem felizes e realizadas nas 7 áreas da vida. Amém, mulheres? Obrigada! Obrigada por orar, mulheres. Orem sempre. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo para vocês. Até mais.